Viking é um termo habitualmente usado para se referir aos exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas nórdicos que invadiram, exploraram e colonizaram grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte a partir do final do século VIII até ao século XI. Os vikings usavam dracaris para viajar do Próximo Oriente, como Constantinopla e o rio Volga, na Rússia, até o extremo ocidente, como a Islândia, Groenlândia e Terra Nova, e até o sul de Al-Ándalus. Este período de expansão viking, conhecidos como a Era Viking, constitui uma parte importante da história medieval da Escandinávia, Grã-Bretanha, Irlanda e do resto da Europa em geral. Também conhecidos como nórdicos ou normandos, eles constituíram uma rica cultura que se desenvolveu devido à atividade agrícola, o artesanato e o comércio marítimo. A vida dos vikings voltada basicamente para os mares colaborou para que a pirataria se tornasse outra importante atividade econômica destes povos. Em várias invasões realizadas pela Europa continental, os vikings saquearam e conquistaram terras, especialmente na região da Bretanha, que hoje abriga o Reino Unido. Os povos vikings, assim como tinham uma mesma organização política, também compartilhavam uma mesma composição sociocultural. A língua falada pelos vikings era a mesma, seu alfabeto também era o alfabeto rúnico. As sociedades estavam divididas, de um modo geral, da seguinte maneira: o rei estava no ápice da pirâmide, abaixo dele estavam os jarls, homens ricos e grandes proprietários de terras, e abaixo dos jarls havia os carls, ou seja, o povo, livres, mas sem posses ou com poucas propriedades, geralmente pequenos comerciantes ou lavradores. Os carls compunham o grosso dos exércitos vikings e tinham participação nas things, e abaixo dos carls, havia os thralls, escravos. Eles geralmente eram prisioneiros de batalhas, mas podiam ser escravos por dívidas ou por crimes, seus proprietários tinham direito de vida e morte sobre eles. A maior parte dos povoados vikings eram fazendas pequenas, com entre 50 e 500 habitantes. Nessas fazendas, a vida era comunitária, ou seja, todos deviam se ajudar mutuamente. O trabalho era dividido de acordo com as especialidades de cada um. Uns eram ferreiros, outros pescadores, outros cuidavam dos rebanhos, uns eram artesãos, outros eram soldados profissionais, mas a maioria eram agricultores. As semeaduras ocorriam tão logo a primavera começava, pois os grãos precisavam ser colhidos no final do verão para que pudessem ser armazenados para o outono e inverno. Durante o inverno, as principais fontes de alimentos eram a carne de gado e das caças que eles obtinham. No verão o gado era transportado para as montanhas para pastar longe das plantações. Nas fazendas, as pessoas moravam geralmente em grandes casarões comunitários. Geralmente esses casarões eram habitados pelas famílias. Os vikings eram politeístas e, portanto, acreditavam em mais de um deus. Odin e Thor eram os dois deuses mais famosos da mitologia nórdica. Odin era considerado pelos vikings o pai de todos e, portanto, o deus mais poderoso de seu panteão de deuses. Odin era dono de todo o conhecimento e tinha como símbolos sua lança, seu cavalo de 8 patas e seus 2 corvos, os quais viajavam pelo mundo dos homens observando tudo o que acontecia. Thor era conhecido como o deus do trovão e era muito famoso por ser o matador de gigantes. Era o mais adorado entre todos os deuses nórdicos. Thor, assim como Odin, habitava Asgard, conhecida entre os escandinavos como a morada dos deuses. Os vikings acreditavam que a composição do universo, conforme era conhecida, deixaria de existir durante o Ragnarok. A religião dos vikings costumava ter culto a ancestrais, além da veneração a deuses, e transmitia ideias diferentes quanto a questões da vida e do mundo. Eles acreditavam que o mundo era dividido em andares e todos estavam unidos a uma enorme árvore, chamada Yggdrasil. Estes andares eram diferentes e possuíam características especiais, sendo estes 9. Havendo um mundo para os deuses, Asgard, e um mundo onde as pessoas vivem, Midgard, além dos outros 7. Esta religião não era baseada na luta entre o bem e o mal, mas entre a ordem e o caos, sendo que nenhum deus era tido como completamente bom nem mau, mesmo Loki sendo apresentado como provocador de conflitos, ele ajudou os deuses em diversas ocasiões.
Os vikings valorizavam a morte e até a festejavam. Após a morte, havia ritos, como a queima do corpo do morto com vários pertences, e após a queima, estes eram recolhidos e as cinzas, colocadas em potes de cerâmica. Outra forma usada após a morte era a criação de câmaras, onde o morto era colocado junto a vários pertences e até seus cavalos. A cultura dos vikings tinha caráter guerreiro, devido também a influências religiosas. Os vikings apreciavam muito as espadas, sendo que os mais ricos e poderosos tinham as mais belas e melhores, possuindo detalhes dourados e até mesmo rúnicos. Além das espadas, eles tinham facas, adagas, lanças de diversos tipos, como de arremesso. Estas eram as armas mais usadas em batalhas, sendo atiradas nos inimigos ou usadas normalmente. Quando atiradas, era clamado o nome de Odin, o deus da guerra conhecido por sua lança, Gungnir. Mas os vikings também usavam o arco e flecha, principalmente nas batalhas marítimas, e os machados. Estes, entretanto, foram mais usados no começo da era viking, em especial no cotidiano por ser simples e rústico, não possuindo detalhes luxuosos, como algumas espadas. Os escudos eram de madeira, mas com um detalhe de ferro no meio e ao longo da borda para proteger a mão. Também havia tipos específicos de infantaria, como os berserkers, que imitavam a ferocidade e bravura dos animais selvagens, muitas vezes não usando proteções nas guerras, efeito o qual se atingia através da ingestão de cogumelos alucinógenos e bebidas alcoólicas. Após décadas de pilhagem, a resistência aos vikings tornou-se mais eficiente e, depois da introdução do cristianismo na Escandinávia, tornou a cultura viking mais moderada. As incursões vikings cessaram no fim do século XI. A consolidação dos três reinos escandinavos, Noruega, Dinamarca e Suécia, em substituição das nações viking em meados do século XI deve ter influenciado também o fim dos ataques, visto que com eles os vikings passaram também a sofrer das intrigas políticas de que tanto se beneficiaram e muito da energia do rei estava dedicada a governar suas terras. A difusão do cristianismo fragilizou os valores guerreiros pagãos antigos, que acabaram por se extinguir. Os nórdicos foram absorvidos pelas culturas com as quais eles tinham se envolvido. Os ocupantes e conquistadores da Inglaterra viraram ingleses, os normandos viraram franceses e os russos tornaram-se russos.